amigos, novamente com vocês, Marcos Iskin, com o Radar do Mundo Judaico, hoje com a segunda parte da história das realizações dos judeus na área médica. Na semana passada demos um razoável histórico dos judeus na área médica a partir da época dos cruzados e hoje nós continuaremos. Antes eu gostaria de lembrar a última frase, ou o último assunto do programa da semana passada. Cientistas judeus ganharam importantes prêmios internacionais no campo biomédico. Mais de 3/4, ou seja, 75% das vidas salvas por todos os avanços científicos e médicos na história da humanidade foram por avanços nos quais os judeus constituíram pelo menos 50% ou mais dos principais desenvolvedores. E agora vamos falar um pouquinho sobre cientistas judeus proeminentes. A anestesia é uma descoberta de Karl Koller e a descoberta da novocaína por Alfred Einhorn foram importantíssimos no avanço da cirurgia médica. Oskar Minkowski descobriu a disfunção pancreática e a causa da diabetes. Israel Kleiner e George Sulzer quase descobriram a insulina, o que foi conseguido por 4 dos seus alunos que pesquisavam junto com eles. Philip Lavin e Karl Kent Steiner descobriram os tipos sanguíneos A, AB, O, etc. Enquanto Alexander Weiner foi outro judeu e ele identificou o fator RH positivo ou negativo. Landsteiner recebeu o Prêmio Nobel de 1930, pois graças a seus estudos é possível fazer transfusão de sangue. Ele recebeu o título de gigante da imunologia, por ter explicado a base química da interação do antígeno com anticorpos. Richard Leverson, outro judeu, foi quem descobriu o citrato de sódio, que permite estocar sangue e, junto com outro judeu, Richard Vail, criou a ideia do banco de sangue. As invenções de Levinson, conjugada com Landsteiner, são tão revolucionárias que permitiram salvar a vida de mais de 1 bilhão de pessoas desde 1950, quando começaram a serem computadas vidas salvas por transfusão de sangue. A transfusão sanguínea é considerada a invenção que mais salvou vidas na história. Ainda na área de sangue, foi Edwin Cohen quem inventou o fracionamento do plasma sanguíneo. Esse fracionamento do sangue em plasma e células vermelhas, células brancas e plaquetas foi descoberta por Edwin Klein e por Isaac Gerassi, não por acaso também médicos judeus. Paul Ehrlich, em 1908, juntamente com Eli Metchnikoff, ganharam o Nobel de Medicina. Ehrlich é judeu. Mais tarde, foi ele quem inventou a medicina quimioterápica. E em 1911, também ele encontrou o tratamento para a sífilis. Alexander Fleming não era judeu e escreveu que Ehrlich foi o iniciador. E que magnífico iniciador, escreveu ele, da quimioterapia bacteriana. A penicilina foi invento comum a Howard Florey, Alexander Fleming e Ernest Haim, que ganharam o Prêmio Nobel de 1945. A descoberta de Fleming havia sido totalmente esquecida quando Ernest Haim começou a buscar quais os usos da substância e descobriu que ela não era tóxica, era eficiente, era estável e podia combater uma série de infecções. Junto com Florey, estudaram o resultado em animais e ganharam o Prêmio Nobel, que dividiram com Fleming. Haim era judeu. Zalman Waxman e Albert Schatz desenvolveram a streptomicina, tratamento eficiente contra a tuberculose.
Ambos judeus ganharam o Prêmio Nobel de 1952. O isoniazid foi descoberto por Hans Leopold Mayer em 1912 e é o primeiro tratamento eficiente contra a tuberculose. Seu uso conjunto com a streptomicina revolucionou o tratamento da doença. Joseph Mali, que não era judeu, trabalhou com Leopold Mayer nessa descoberta. Leopold Mayer foi assassinado pelos nazistas no campo de Terezin durante a Segunda Guerra Mundial. A cortisona foi descoberta por Tadeusz Reichstein, que ganhou o Prêmio Nobel em 1950. Edward Kendall, que era não judeu, dividiu o prêmio com Reichstein. A sintetização da cortisona foi conseguida no laboratório da Merck, graças a Max Tichlem, Carl Gerassi e Lewis Sarret, este último não judeu, ampliando a capacidade comercial do produto. Gerassi posteriormente conseguiu fazer a cortisona viável economicamente e produzida em larga escala. Tischler foi agraciado com a prestigiosa Medalha Norte-Americana da Ciência em 1987 e Gerassi com a mesma honraria em 1973. A aspirina é derivada do ácido acetil salicílico, conhecido desde a antiguidade, extraída do salgueiro. No entanto, a toxicidade tornava muito perigoso o seu uso. Foi Arthur Eichengrun quem conseguiu sintetizá-la no laboratório da Bayer em 1890. No entanto, até muito pouco tempo, a descoberta era atribuída erroneamente a seu assistente Felix Hoffmann, que não era judeu. Philipp Needlemann desenvolveu o anti-inflamatório e analgésico Celebrex para artrite severa. Outro judeu, Otto Lowy, ganhou o Nobel em 1936 pela descoberta dos neurotransmissores. Anos mais tarde, em 1970, Bernhard Katz e Julius Axelrod dividem novamente o prêmio com o não-judeu Ulf von Euler por avançarem os conhecimentos sobre neurotransmissores, que levou à criação de antidepressivos como Prozac, Zoloft, Paxil. Mais tarde, Axelrod se junta a outros dois judeus, a outros três judeus, Bernhard Brody, Leon Greenberg e David Lester, e desenvolvem um remédio para a dor acetaminofén, conhecido como Tylenol, paracetamol ou Percocet. Salomon Snyder e Hans Kosterlitz descobriram os receptores de opioides no sistema nervoso, que levou à criação de potentes analgésicos com pouco potencial de adicção, e ganharam o prêmio Lasker de pesquisa em 1978. A descoberta dos fatores de crescimento deu o Prêmio Nobel de Medicina aos judeus Rita Levi Montalcini e Stanley Cohen em 1856. Eles trabalharam com o também judeu Victor Hamburger e suas descobertas permitiram aplicações médicas de regeneração neural, aceleração da recuperação de ferimentos e controles da proliferação das células tumorais. O fantástico remédio Herceptin para câncer de mama se baseia nos estudos de Cohen. Foram os judeus Konrad Bloch, Michael Braun e Joseph Goldstein, juntamente com Alfred Alberts, que elucidaram a síntese, o metabolismo e o controle do colesterol. Bloch ganhou o Nobel de Medicina em 1964 por mapear 37 passos do caminho para a biossíntese do colesterol, juntamente com Feodor Linen, que não era judeu. Seus companheiros Brown e Goldstein também ganharam o Nobel em 1985 por seus estudos sobre o colesterol e a divisão das lipoproteínas LDL e HDL e a sua influência na aterosclerose, causa da esmagadora maioria de ataques cardíacos. Foram eles também que descobriram as propriedades da estatina em reduzir os componentes do LDL. A lovastatina, o primeiro medicamento à base de estatina, foi desenvolvido no laboratório da Merck pelo judeu Alfred Alberts. O Coumadin
foi descoberto e desenvolvido nos anos 40 como veneno para ratos. Nos anos 50, Sidney Shapiro descobriu suas capacidades como anticoagulante. Hoje, Coumadin é o remédio mais usado na prevenção de infartos. Talvez seja o remédio mais prescrito em toda a história da humanidade. Shapiro já tinha descoberto nos anos 40 que anticoagulantes eram eficientes em tratamento de doenças cardíacas e por isso o levou a estudar o Coumadin. O nome de Carl Djerazzi, que já apareceu algumas vezes acima, volta a aparecer agora junto com outros dois judeus, Frank Colton e Gregory Pincus. Foram eles que descobriram os contraceptivos que fizeram a revolução sexual a partir dos anos 60. A poliomielite era uma doença desesperadora até bem pouco tempo. A erradicação dessa doença se deve a dois judeus. Inicialmente, Jonas Salk, em 1953, pelo método intramuscular, e posteriormente, em 1960, Albert Sabin, pelo método da gota oral. Graças a eles, 650 mil pessoas a cada ano não se transformaram em paralíticos nem perderam sua vida. O vírus da polio foi descoberto bem antes, também por dois judeus, Karl Landsteiner e Erwin Popper. No entanto, a prevenção foi descoberta por Salk e também por Sabin. É interessante que ambos se recusaram a patentear seus inventos. Jonas Salk, ao ser perguntado sobre o motivo de não patentear a vacina que inventou, perguntou ao repórter: "Você patentearia o sol?" Esta frase se tornou antológica. Já Sabin disse que a patente encareceria o produto e ele queria que todas as crianças do mundo pudessem ser vacinadas. Sabin continuou a receber apenas o seu salário de pesquisador no Children's Hospital de Cincinnati. Baruch Blumberg ganhou o prêmio de medicina em 1976 pela descoberta da vacina contra a hepatite B. Estima-se que ela tenha salvo 7 milhões de vidas. Baruch Blumberg trabalhou com Irving Millman, também ele judeu. O revolucionário método de vacinas mRNA, que está hoje tão na moda e que podem ser produzidas rapidamente, se deve ao trabalho nos anos 90 de 4 pesquisadores, 3 dos quais judeus: Drew Weissman, John Wolf, Robert Langer, são os 3 judeus. É interessante que quando Langer disse, já em 76, que pode-se encapsular moléculas em polímeros, foi objeto de blague. Ele seguiu com suas pesquisas, criou um laboratório ao que deu o nome de Moderna e se transformou em catedrático no famoso MIT, e foi um dos criadores da vacina contra a Covid-19 e se tornou um dos 10 pesquisadores mais citados no mundo, ganhou mais de 220 prêmios ultra conceituados e seus inventos estão licenciados para mais de 300 empresas médicas. Seu invento do mRNA é usado pelo seu laboratório Moderna e pelo seu concorrente Pfizer, que por acaso também é dirigido por um judeu. O aspecto muito interessante é que a tecnologia para a vacina concorrente para a Covid-19, que é usada pela AstraZeneca e pela Johnson & Johnson, também é invenção de outro judeu, Paul Berg, que ganhou o Nobel de Medicina em 1980 por trabalho de recombinação do DNA. E vamos aos 2 últimos assuntos. Interferon, o remédio milagroso para tratamento da esclerose múltipla, da leucemia e de linfomas, de melanomas, da hepatite B e C, e que é vendido na incrível cifra de 15,5 bilhões de dólares ao ano, é um medicamento descoberto por Ali Isaacs, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ela se baseou nos estudos anteriores de Charles Weissman e Sidney Pestka, ambos judeus, também muito premiados por suas descobertas. Foi ela quem conseguiu formular o remédio no Instituto Weizmann de Rehovot, em Israel. Seu medicamento é utilizado em absolutamente 100% dos países do mundo. E para terminar esta série, quero assinalar
a invenção da cirurgia de catarata por focoemulsificação, invenção de Charles Kelman, que é a técnica mais utilizada para a remoção de cataratas em todo o mundo. Mais de 200 milhões de tais operações já foram realizadas. Ele revolucionou o procedimento de eliminar completamente a necessidade de internação, que antes era em média de uma semana. Kelman recebeu a Medalha Nacional de Tecnologia dos Estados Unidos em 1992 e o Prêmio Lasker de Pesquisa Médica Clínica em 2004, já postumamente, uma vez que ele havia falecido. Amigos, isto é o que o Dr. Hilton Cooperman me sugeriu e que eu trouxe a vocês com muito prazer. Quaisquer sugestões serão analisadas e vocês são encorajados a fazê-las. Não deixe de deixar o seu curtir no final desse programa, é muito importante. E seus comentários, mais importantes ainda. Por favor, não se envergonhem, deixem seus comentários e críticas também, pois das críticas aprendemos e podemos melhorar. Muito obrigado, até a próxima segunda-feira com o Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin e na quinta-feira que vem novamente o Radar do Mundo Judaico. Um grande abraço a vocês, amigos. Até lá!